Pronto, agora sim, boa noite, meus queridos amigos e amigas do Instagram, do Periscope e do Facebook. É uma honra imensa falar com vocês novamente, mais uma live minha. Mesmo sendo sexta-feira, o trator não pode parar, vamos com tudo buscar os sonhos de vocês. Como eu sempre peço, compartilhem nas redes sociais essa live, convidem os amigos para ver mais um tema especial. E qual que é o tema de hoje, professor? O tema de hoje é o crime impossível. Crime impossível. Sob a ótica do STJ e também sob a ótica do STF. Nós precisamos entender as duas posições para vocês não confundirem nas provas. Na primeira fase, na segunda e na terceira. Então eu vou explicar como que essa matéria pode cair nas três fases e vou apresentar o ponto de vista do STJ e do STF. Então vale a pena anotar para você revisar posteriormente. E essa matéria, ela cai muito nas carreiras jurídicas, principalmente na carreira de delegado de polícia. Eu vou explicar para vocês depois os casos mais comuns no plantão policial. Mas antes de continuar, eu quero passar dois recados rápidos, porque várias pessoas estão mandando mensagens para mim pelas redes sociais. Primeiro recado, eu disponibilizei para a venda as gravações da revisão para delegado de polícia. Nos dias 18, 19 e 20 de julho, eu gravei uma revisão online para delegado de polícia. Então, ontem, eu disponibilizei para venda essas gravações. São quase 18 horas de conteúdo de direito penal, processo penal e legislação especial. Como a prova de Goiás está bem próxima, já vai ser semana que vem, quem tiver interesse, manda para mim um direct lá pelo Instagram, Delta Thiago, que eu passo para vocês o link com maiores informações, como acessar, valor do investimento e tudo mais. Então, quem tiver interesse, manda para mim um direct. Segundo recado, aulão de véspera da Polícia Federal lá em Fortaleza. Eu estarei em Fortaleza junto com meu irmãozão Emerson Castelo Branco, trem trator, fazendo Fortaleza tremer. Então, se você vai fazer a prova da PF, de delegado, de agente ou de escrivão, vai ter um aulão em Fortaleza, 2 aulões, um de agente escrivão e um de delegado. Fala comigo também que eu te passo maiores informações. Vamos então agora para o tema da nossa live, crime impossível sob a ótica do STJ e do STF. O que é crime impossível? Vamos recordar de forma bem simples. O crime impossível, ele está lá no artigo 17 do Código Penal. O crime impossível,
ele acontece em duas situações, segundo o artigo 17. São elas: primeira, quando há absoluta ineficácia do meio. Primeira situação. Segunda situação, quando há absoluta impropriedade do objeto. Nessas duas situações, não se pune a tentativa. E por que não se pune a tentativa, professor? Não se pune a tentativa porque é impossível o agente alcançar a consumação do crime, seja em razão da absoluta ineficácia do meio, seja em razão da absoluta impropriedade do objeto. Exemplos clássicos citados pela doutrina são aqueles dois que vocês provavelmente já estudaram pelos livros. Professor, dá um exemplo de absoluta ineficácia do meio. Um exemplo clássico é do agente que tenta matar o seu desafeto com uma arma desmuniciada. Ele atira e não vai efetuar nenhum disparo porque não tem munição na arma. É um exemplo de meio absolutamente ineficaz, porque não há munição na arma. Então jamais ele vai conseguir matar alguém disparando uma arma desmuniciada. Absoluta ineficácia do meio. Não vai ser punida a tentativa, porque não tinha como consumar o crime. Outro exemplo clássico: absoluta impropriedade do objeto. Tentar matar quem já está morto. Imagine que o sujeito vai lá, acreditando que a pessoa está viva, só que ela já está morta, sem vida, e ele vai lá e efetua disparos de arma de fogo contra um cadáver. Absoluta impropriedade do objeto, porque o morto não pode ser vítima de um homicídio que é crime contra a vida. Então o agente, nesse caso, ele não vai responder por tentativa de homicídio. Não se pune a tentativa quando é impossível se consumar o crime. Muito bem. Vocês devem lembrar que o crime impossível ele é muito citado nas provas por meio de sinônimos. Então vamos lembrar alguns sinônimos? Crime oco, sinônimo de crime impossível. Quase crime, uma parcela da doutrina diz que essa terminologia não é mais correta de ser usada. Foi usada antigamente, hoje não é mais apropriada. Só que ainda há autores que usam esse termo de quase crime. Então guardem também crime oco, quase crime e ainda tentativa inidônea ou tentativa inadequada. Todos esses termos são sinônimos de crime impossível e o examinador pode cobrar na sua prova. E qual que é a natureza jurídica, professor? Qual que é a natureza jurídica do crime impossível? O crime impossível, segundo a doutrina, ele é um exemplo do quê? De causa de exclusão da tipicidade. Então, repetindo, a natureza jurídica do crime impossível é de causa de exclusão da tipicidade. O fato não vai se amoldar ao tipo penal. Causa de exclusão da tipicidade. Ainda fazendo um aquecimento para a gente entrar na matéria, relembrando os pontos principais. E qual que é a teoria aplicada pro crime impossível? Quem que arrisca? Rapidinho, vai. Papum. Teoria aplicada em relação ao crime impossível. Qual teoria é adotada em relação ao crime impossível? Vamos tratorar, vai, sem preguiça. Quero ver todo mundo colocando aí. Teoria adotada em relação ao crime impossível. E aí? Qual que é? Teoria adotada em relação ao crime impossível. Isso, objetiva temperada. Exatamente. Teoria objetiva temperada. E o que vem a ser essa teoria objetiva temperada? Pessoal do Instagram, pessoal também do Periscope, do Facebook, depois pessoal do YouTube, que eu vou tentar jogar lá no YouTube. E o que é essa teoria da teoria objetiva temperada? A teoria objetiva temperada, ela diz que para ser crime impossível,
é necessário que os meios e os objetos sejam absolutamente inidôneos no que tange à produção do resultado almejado pelo agente. Tem que ser absolutamente inidôneo. Se não for absolutamente inidôneo, ficará configurada a tentativa. Então, teoria objetiva temperada, os meios e o objeto precisam ser absolutamente inidôneos. Muito bem. Feita essa breve introdução, vamos entrar agora no foco dessa live, que é a posição do STJ e do STF sobre o crime impossível. Vamos começar com um exemplo prático que eu já cansei de pegar nos meus plantões policiais. Então imaginem vocês que estão agora aí, do outro lado da telinha. Imaginem vocês, meus futuros colegas, minhas futuras colegas, vocês estão no plantão policial, numa sexta-feira à noite, como se fosse hoje. Chega lá para vocês uma guarnição da Polícia Militar ou da Guarda Civil, apresentando um indivíduo. Segundo o condutor, esse indivíduo entrou em um supermercado. Os funcionários do supermercado passaram a acompanhar a movimentação dele. Depois esse indivíduo, ele subtraiu coisa alheia móvel, ou seja, ele não pagou, não passou pelo caixa, saiu do supermercado e foi abordado pelos seguranças na saída. A guarnição foi acionada e levaram para a delegacia. É normal o delegado de polícia se deparar com esse tipo de ocorrência. Você como autoridade policial, você como delegado, você como delegada, você faria o flagrante nesse caso? Você faria o flagrante pela prática do crime de furto? Sim ou não? Ou há crime impossível? Qual que é a sua posição? Vamos ver. Quem que faria o flagrante? Quem que faria o flagrante aqui? Quero ver. Jonathan não faria. Rafael diz que é crime impossível pelo periscope. Leidiane falou também que não faria. Quem que faria? Vamos ver, para eu entender vocês. Faria, não faria? Citando aqui flagrante, teoria da Mócio, em relação ao furto. Mas vamos deixar a questão do furto um pouco de lado. Vamos focar agora na questão do crime impossível. Vocês reconheceriam ou não o crime impossível? Reconheceriam ou não o crime impossível? Professor, o delegado pode reconhecer o crime impossível? Ó, dica especial para delegado de Goiás e delegado da PF. O delegado pode reconhecer o crime impossível? Há julgado recente do TJ de São Paulo dizendo que sim, que o delegado pode reconhecer o crime impossível, tá bom? Sem contar a doutrina. Há uma doutrina de peso que sustenta que sim, o delegado tem autonomia, ele tem poder e liberdade com base na sua autonomia funcional para avaliar as causas de exclusão do crime, tá ok? Só fazendo aí um adendo, porque a informação também é relevante e está ligada ao tema. Bom, vamos lá. Alguns dizendo que fariam flagrante, outros dizendo que não fariam o flagrante. Vamos pegar então a súmula 567 do STJ. Repetindo, súmula 567 do STJ. Eu vou ler para vocês essa súmula. Para quem não está com a súmula, aí eu vou ler. Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto. Muito bem. Concordo com essa súmula do STJ. Eu, Tiago, na condição de delegado, até hoje,
eu não reconheci o crime impossível em nenhuma hipótese de furto em supermercado. Eu sigo essa súmula do STJ. Por quê, professor? Porque eu entendo que o STJ está com a razão. Notem, o fato de existir monitoramento por câmeras, ou ainda o fato por existirem seguranças no local, esses fatos, por si sós, eles não conseguem impedir o furto. Então, por si só, eles não impedem o furto. Não é porque tem câmera que é absolutamente impossível o agente conseguir a consumação do furto. Não é porque tem um segurança que está acompanhando ele que é impossível ele conseguir a consumação do furto. Os meios de segurança, sejam eles eletrônicos ou pessoais, humanos, eles não garantem 100% de segurança. Em outras palavras, eles não geram crime impossível. Nós acompanhamos, de vez em quando, notícias dando conta que joalherias super seguras, super equipadas, com alarmes, com monitoramento, com seguranças, essas joalherias localizadas em pontos finos, em pontos que têm um policiamento melhor, até mesmo essas joalherias são vítimas de furto. E muitas vezes os ladrões conseguem consumar o furto, consumar o roubo, sem nenhum problema. Em outras palavras, ter câmera e ter segurança, isso por si só não torna impossível a consumação do crime de furto. Várias vezes o sujeito entra no mercado, furta alguma coisa, sai correndo. Dá um drible ali, dá um olé no segurança, o segurança não consegue correr atrás dele e o furto está consumado. Esse é um ponto. Agora, cuidado com a posição do STF, que eu vou passar para vocês. STF, RHC, julgado recente. RHC 144-516. 144-516. STF, RHC 144516. Nesse RHC, ministro Dias Toffoli reconheceu o crime impossível relacionado a um furto em estabelecimento comercial. Como se fosse um mercado, na verdade é uma loja de conveniências, mas é como se fosse um supermercado. O que o ministro Dias Toffoli disse nesse julgado? Ele disse que o acompanhamento ininterrupto do intercrimes por parte dos funcionários tornou o meio absolutamente ineficaz no que tange a consumação do furto. Ele aplicou o crime impossível em um caso de furto, em estabelecimento comercial, com funcionários. No acórdão, quem quiser ler depois vai ver que nesse acórdão o ministro diz que o agente entrou nessa loja como se fosse um supermercado, a estrutura é parecida, uma loja de grande porte. O sujeito entrou nesse mercado, o funcionário notou a atitude suspeita dele e passou a fazer o acompanhamento. Havia nesse estabelecimento um policial à paisana, o funcionário do mercado falou para o policial à paisana que ele tinha pegado alguma coisa, e aí esse agente foi abordado na saída. Em razão disso, o ministro Dias Toffoli falou na sua decisão, ele é o relator do caso, ele disse: houve acompanhamento ininterrupto do intercrimes. E isso tornou a consumação do furto impossível, tendo em vista a absoluta ineficácia do meio. Então vejam as duas posições.
Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Quem lê a súmula do STJ, sem prestar atenção, vai pensar, bom, então sempre que alguém praticar um furto em supermercado, em loja grande, sempre que acontecer furto nesses locais, de acordo com a súmula 567, não tem crime impossível. Eu posso punir o agente pelo furto. Tá certo? Não tá certo. Por quê? Porque vai depender da análise do caso concreto. Por outro lado, quem pegar e ler esse acórdão do STF pode pensar, bom, então sempre que alguém entrar em um supermercado ou em uma loja que tem segurança, que tem câmera, sempre vai ser crime impossível. A pessoa nunca vai ser punida, tá certo? Tá errado. Porque vai depender das circunstâncias. Até agora eu não vi nenhum professor fazendo esse confronto entre a súmula 567 e essa decisão recente do Supremo. Por isso que eu resolvi abrir essa live, para mostrar para vocês os caminhos corretos para ninguém cair em pegadinha. Então vejam, como que você deve responder no concurso público? No concurso público, na primeira fase, provavelmente vai cair o teor da súmula 567. Então é só você guardar essa súmula na sua memória. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto. Vai vir para você essa assertiva. Se você guardou, você vai colocar certa. Fechou. O que pode pegar é na segunda fase ou numa terceira. Numa segunda fase, o seu examinador vai colocar um textão longo para você. E nesse textão, ele vai tentar te confundir. Ele pode pegar o acórdão lá do Dias Toffoli e pode colocar essa expressão. O agente entrou no estabelecimento comercial e houve acompanhamento ininterrupto do iter criminis. Vejam, então ele pode pegar um trecho do acórdão ou da ementa, jogar nesse textão para ver a sua resposta, para ver o seu conhecimento. E aí, se você só está com a súmula na cabeça, você vai falar, bom, não é crime impossível. Aplica-se a súmula 567. Não, a súmula não vai se aplicar de forma indistinta em todos os casos. Vai depender do caso concreto. Se cair na sua segunda fase ou na sua terceira, essa expressão que foi usada no acórdão do Supremo, acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis do furto, o examinador está querendo saber se você conhece o acórdão do Supremo. Então você vai ter que falar o quê? Que nesse caso há crime impossível, de acordo com o entendimento do Supremo. E aí você pode citar. Você deve, aliás, citar a súmula. Não obstante a súmula tal, o Supremo tem julgado nesse sentido. E o que é importante vocês frisarem nessas questões? Que vai depender das circunstâncias do caso concreto. A súmula do STJ não tem valor absoluto. Esse acórdão do Supremo não tem valor absoluto. Tudo vai depender do caso concreto. Tudo vai depender, na segunda e na terceira fase, da narrativa. Por isso que é importante, no momento de ler o texto, é importante você grifar as palavras-chave para saber se havia ou não absoluta ineficácia do meio. Entenderam? Então, é isso que vocês devem gravar para não fazer confusão com a súmula 567 e com essa decisão do Supremo RHC 144-516, tá bom? Entenderam? Jefferson, Daniele, Nayara. E aí, compreenderam? Léo, obrigado, que didática, que bom. Obrigado, Mag Constantini, mandou aqui pelo Periscope. Valéria falando que foi show. Quem quiser ler o acórdão, vale a pena ler depois, tá? Eu só fiz questão
de destacar esses pontos para vocês não fazerem confusão, porque tem muita gente que faz confusão. E esse acórdão, ele é recente, então, como eu falei, não vi até hoje nenhum professor fazendo esse confronto. E esse confronto, o examinador adora fazer. Principalmente Delta Goiás, que vai fazer delegado de Goiás. Delegado de Goiás, a banca detona em jurisprudência, detona em doutrina. A banca elabora questões boas, questões coerentes, não fica cobrando conhecimento inútil, tá? Então, o delegado Goiás tem que prestar muita atenção. E vem também textos, exemplos práticos que você vai encarar no seu dia a dia como delegado. Por isso que eu trouxe para vocês esse material, tá bom? Valeu, Marcelão. Muito bem explicado, adorei a explicação, pessoal do Facebook. Dani, sempre muito bom. Que bacana, que legal. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Fico feliz. Número do RHC 144516. 144516. Esse tipo de atividade é muito salutar, é muito fundamental. Ficar decorando, ficar só lendo, resumo, isso não ajuda muito. Você tem que fazer um estudo eclético. Como que você faz um estudo eclético? Pegando casos concretos, pegando súmula, pegando jurisprudência, fazendo um bem bolado, e a partir disso você extrai o seu raciocínio. É assim que o seu examinador elabora as provas. Se é uma prova justa, bem elaborada, ele vai cobrar raciocínio prático, raciocínio útil. E não vai ficar cobrando decoreba de coisa inútil, tá bom? Então é isso. Pessoal, quem não me segue ainda, sigam lá no Instagram, no Periscope, no YouTube e no Snap. Tenho vários vídeos no meu canal no YouTube. Periscope, Instagram, YouTube e Snap, eu estou como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. E no Facebook como Delegado Thiago, tá bom? Então é isso. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença de vocês. Quem tiver interesse, então, na revisão online para delegado de Goiás, manda um direct para mim. Tamo junto, bom final de semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Bora passar o trator, valeu!